Então vamos falar sobre o Evangelho. Essa reflexão apoia-se no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que tem como título: Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente você haveis recebido. Isso está em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. Perdão. Tratamos aqui da moral e da ética perante as leis de Deus que norteiam a moral e a ética dos espíritas. As leis de Deus são eternas, imutáveis, infinitas e universais. Na mesma direção, a moral e a ética espíritas não podem ser relativizadas, devendo seguir a principal recomendação, que é: ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. O Evangelho de Mateus. O que os discípulos haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. Esse dom Deus lhe deu gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, ele recomenda: vales que não fizessem desse objeto, de comércio, nem de especulação ou um meio de vida. A misericórdia de Deus, a crença, a fé, o consolo, o alívio e a cura não estão à venda. A moral envolve valores que regem o comportamento diante das normas instituídas pela sociedade ou pelo grupo social, determinando assim o sentido moral de cada indivíduo em suas relações saudáveis e harmoniosas. Busca o bem-estar social. Para a doutrina espírita, em um livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 629, a moral e a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal, funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Kardec, O Livro dos Espíritos. Na questão 630, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Kardec, no Livro dos Espíritos, falou isso. No livro A Gênese, de Allan Kardec, na parte que acerca da origem do bem e do mal,
está escrito assim: se o homem fosse criado perfeito, fatalmente seria levado para o bem. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse fruto do seu próprio trabalho, a fim de que dele tenha o mérito, da mesma maneira que há responsabilidade do mal que é praticado por sua vontade. Então, como o homem tem que progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o à procura dos meios de se preservar deles. Se ele não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à busca do melhor. Ele se entorpeceria com a inatividade do seu espírito. Não inventaria nada, não descobriria nada. A dor é o aguilhão que compele o homem a avançar na estrada do progresso. Kardec também escreveu isso na Gênesis. O Evangelho de Jesus é o código moral dos cristãos, que se fundamenta na lei de Deus. E a moral que a doutrina espírita ensina é a de Jesus Cristo, razão que não há outra melhor. Nesse sentido, a moral espírita deve ter o mesmo referencial. As orientações morais, elas fornecem subsídios para a construção e aplicação de normas de conduta, tanto coletivas como individuais. Subsídios que podem ser utilizados pelo ser humano, independente dos seus costumes, religião, tradições. Por esse motivo, a moral é sempre interpretada como bem, como tudo que promove a melhoria integral do homem, ajustando-o à realidade da vida, independente de religião ou crença, ou até mesmo na ausência destas. Então, tornando-se uma pessoa de bem. Entretanto, para ser efetivamente bom, né, o ser humano precisa vivenciar a lei do amor. O bem é tudo que conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. A consciência moral, ela decorre da estruturação do mundo moral, né? No íntimo do ser. Porque o indivíduo moralizado é alguém que considera o sentido da vida dentro de um contexto maior, que não se resume apenas ao atendimento às suas necessidades de sobrevivência.
tanto biológica da espécie, né? Enfim, para que um ato seja considerado efetivamente moral, é necessário que seja voluntário, espontâneo e livre, consciente e intencional, jamais imposto. É revestido dessas características, o ato moral apresenta responsabilidade e compromisso. Responsável é aquele que responde pelos seus atos, isto é, a pessoa consciente e livre assume a autoria do seu ato, reconhecendo-o como seu e respondendo pelas suas consequências. A ética espírita, ela compreende o agir de acordo com a doutrina espírita, que se baseia na lei de Deus, nos ensinamentos de Jesus Cristo e na sua moral espírita, na prática do bem. A ética, ela sintetiza regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo ou de uma sociedade. Ela busca fundamentar o modo de viver e agir. Deste entendimento, é possível definir regras e prescrições que determinam o comportamento e as condutas consideradas válidas para um grupo, uma comunidade ou para um indivíduo. Então, enquanto a moral trata dos valores que devem fundamentar, por exemplo, o comportamento coletivo e individual, a ética, ela cuida da sua aplicabilidade por meio de normas e regras que regulam as relações humanas. Pode-se dizer, então, que se a moral atinge todas as culturas, em qualquer época, por serem princípios universais, né, a ética se constitui de regras específicas definidas para uma sociedade ou um grupo. O dai gratuitamente, que gratuitamente recebeste, está inserido no contexto da moral e da ética cristã, regulando o comportamento e norteando os atos de seus seguidores. De todos os fatos que dão testemunha do poder de Jesus, os mais numerosos são as curas. Os apóstolos haviam recebido gratuitamente o dom de Deus para curar doentes e expulsar demônios. No cumprimento de sua missão, Jesus contou com a colaboração dos seus apóstolos e de outros discípulos. Os grandes operários da espiritualidade, cheios de coragem e de austeridade, sulcaram as estradas de vila em vila, de aldeia em aldeia, sem se preocuparem com haveres, com roupas, com bolsas,
com alforjes, nem com sandálias, no cumprimento das ordens que receberam, já curando enfermos e levando a paz às multidões, sufocadas pelas tribulações, já anunciando a viva voz e sem desejar outros valores a chegada do reino de Deus, que deveria dominar os corações de todos. Para sermos então considerados discípulos de Jesus, é necessário o desenvolvimento de valores morais, desinteresse, abnegação, sacrifício, mansidão, coragem, dignidade, humildade e, acima de tudo, amor. Quanto à gratuidade das curas, das enfermidades e dos alívios, dos sofrimentos, Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Então a doutrina espírita não se coaduna com qualquer tipo de cobrança para a prestação de serviço espiritual. Os ensinamentos tratam da desaprovação da mercantilagem em nome da doutrina espírita. Se recebemos de graça, devemos dar de graça. Para obter benevolência dos bons espíritos, é condição ter humildade, devotamento e abnegação, o mais absoluto desinteresse material. Entre o céu e a terra, os intermediários, que são os médios, não podem receber dinheiro por essa tarefa. O Criador, ele não vende os benefícios que concede. A mediunidade, ela é conferida gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem, não podendo ser empregada comercialmente. Então os intérpretes dos espíritos não podem obter lucro material para instruírem os homens, mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não devem vender mensagens que não lhes pertencem, tampouco ser objeto de lucro financeiro, pois não são produtos de sua autoria, de suas pesquisas e nem de seu trabalho pessoal. O médium, ele não pode vender a possível cura sob qualquer contexto. Essa questão não se relativiza. O médium curador, por exemplo, ele transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Jesus e os apóstolos nada cobravam
pelas suas curas. E um médico que exerce a sua faculdade segundo o Cristo, sem interesses materiais ou egoístas, né, recebe a correspondente recompensa espiritual. A única moeda que o Criador acolhe como câmbio é o amor ao próximo. Então precisamos entender isso. Obrigado, gratidão, muita paz, muita luz.